Oi! Vamos falar sobre Peaky Blinders, o Homem Imortal? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os erros e acertos desse que foi um dos filmes mais esperados pelos fãs da série Peaky Blinders, e eu me incluo nessa. Vocês não fazem ideia do quanto que eu panfletei essa série, principalmente durante a pandemia. Mas antes de qualquer coisa, eu quero deixar 2 recados para você que ainda não assistiu esse filme. O primeiro deles é que eu vou começar a dar minha opinião pessoal sem spoilers. E quando eu for dar spoilers, eu vou sinalizar para você não estragar a sua experiência, ok? E justamente para não estragar a sua experiência, também vai aí um segundo recado. Não espere assistir esse filme para ter um desfecho da 6ª temporada da série, tá? Na verdade, a pretensão desse filme é dar um desfecho para os personagens e não para a história. Peaky Blinders, o Homem Imortal, ele vai pular 4 anos desde a 6ª temporada. Então, se lá na 6ª temporada nós estávamos acompanhando a história em 1936, aqui nós vamos pular diretamente para o final de 1940. E é quando justamente os nazistas tacam uma bomba numa fábrica de munição em Birmingham. E eis que Duke Shelby, o filho bastardo e mais velho do Tommy, tá lá liderando, parece que a nova geração do Peaky Blinders, e eles decidem dar uma saqueada no que sobrou dessa fábrica. A Ava Shelby, que nós já conhecemos de todas as temporadas de Peaky Blinders, ela bate um fio lá pro Tommy e fala: então, seu filhão tá aqui causando terror na galera e tem gente que não tá gostando disso. E aí o Tommy, ele se vê na obrigação de sair ali do seu isolamento, na sua mansão abandonada em Londres, abandonando todo o seu luto, abandonando o seu novo projeto, que é escrever um livro aí sobre a sua própria história. E ele decide rumar até Birmingham para dar um puxão de orelha aí no seu filho. E é a partir daí que a história toda vai se desenrolar. Eu quero começar falando sobre os pontos positivos desse filme, porque é melhor a gente falar sobre a parte boa primeiro, né? Uma coisa muito boa na história desse filme é que ele mantém ainda respeitosamente todo aquele peso familiar que Peaky Blinders carrega, tanto nos sentimentos dos personagens como também nas suas próprias decisões. O próprio luto eterno do Tommy, mais as decisões de Duke, são o contraponto dessa história. E é exatamente esses 2 pontos que vão causar a grande crise da trama. Outro ponto sensacional do filme é que, assim como a série, a trilha sonora também é impecável. Obviamente que não podia faltar o Nick Cave, que é o responsável pela abertura da série, mas numa versão aí mais diferentona da abertura. Tem também umas 2 músicas aí do Massive Attack bem legais. E é claro também que não podia faltar essa, Idols, que foi exatamente nessa série que eu conheci e me apaixonei. Como uma boa estudante de cinema, eu também não podia deixar de reparar na fotografia, nas cores presentes nesse filme. Aqui a gente ainda vai ver aquela ambientação maravilhosa e perfeita que a gente já conhece da série. E fora a cenografia, todo o figurino também sempre foi extremamente impecável. Como as cores se tornam tão presentes e influenciam tanto nos nossos sentimentos, no que a gente vai achar ali naquelas cenas, naquelas expressões, no que os personagens estão sentindo, o que o diretor quer que a gente saiba diante daquele conflito. Enfim, é uma direção de arte que continua impecável, como sempre foi no Peaky Blinders. E é exatamente por saber usar tão bem esse tipo de expressão, aquela coisa que a gente costuma falar, né, que uma imagem vale mais que 1000 palavras, que eu trago aqui o primeiro erro, assim, pesadíssimo nesse filme. Coisa que não acontecia na série, tá? Até mesmo porque na série a BBC era responsável por toda a produção de todas as temporadas. E uma coisa que ficou muito claro, que inclusive o Matt Damon, em uma entrevista para um podcast americano, já afirmou que essa tese realmente ela é comprovada, é que tudo o que a Netflix toca, tudo que a Netflix assina, eles pedem para que os produtores mastiguem o roteiro o máximo possível, para que quem assista com o celular na mão consiga pelo menos entender o que está acontecendo. E esse é o maior tiro no pé desse filme, porque até o determinado ponto em que o Tommy chega em Birmingham, todo esse começo de filme é completamente mastigado.
E aí o que a gente tem de ponto positivo, que é um grande elenco escolhido a dedo, acaba se tornando banal e mal aproveitado porque eles passam todo o começo do filme com diálogos extremamente banais e desnecessários, extremamente rasos, só para explicar para o público todas as intenções do filme inteiro. E aí que eu me pergunto, será que precisava mesmo mastigar tanto? Porque a série Peaky Blinders, ela vem com subtextos muito incríveis. Todos os personagens, eles apresentam muito do que vai acontecer através de suas reações. E essas reações, muitas das vezes, elas sequer pedem diálogos, sequer pedem um voice over que seja. Eles só se expressam com a sua raiva, com a sua emoção, enfim, com os seus sentimentos, sem precisar muitas vezes abrir a boca para transmitir isso pra gente. Logo, eu tenho um apelo para você que assiste filmes e séries com o celular na mão. Por favor, pare, porque eu ainda quero assistir filmes e séries com boa qualidade. E justamente por perder tempo aí neste começo de filme para explicar tintim por tintim pra gente o que a intenção do filme inteiro, o que vai acontecer dali por diante, que a gente acaba tendo um filme completamente apressado. Se havia uma necessidade muito grande de explicar muito ao pé da letra a introdução de personagens novos, até mesmo para justificar o buraco que personagens que não foram incluídos no filme deixaram, eu acho que valeria então, de repente, fazer uma minissérie de 3 episódios que fosse. A partir do ponto em que o Tommy chega lá em Birmingham, toda a história é completamente acelerada. Nós temos um antagonista que sequer foi explicado o que ele faz, o que ele deixa de fazer, a gente só sabe que ele é um nazista. A intenção dele de se juntar com o líder atual do Peaky Blinders também fica meio mal explicado. Então a força que eles fizeram para explicar determinadas coisas no começo do filme deixaram coisas importantes, pontos fundamentais, principalmente para toda a saga do antagonista, completamente de lado. E agora eu vou deixar uma sinalização aqui de spoiler para você que assistiu o filme não perder aí a graça da coisa. E eu vou deixar aqui também o tempo para que você pule esse vídeo e pular o spoiler também e continuar aí sem correr nenhum risco. Toda a graça do filme, ela é deixada para a seguinte questão: o Duke, ele vai ou não trair o próprio pai? Eu achei essa intenção muito boa, porém muito mal desenvolvida, porque esse frisson, esse sentimento de pulga atrás na orelha que plantam na gente, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser cultivada. Então, justamente pela pressa desse roteiro em fazer tudo acontecer dentro de um filme só, acabou deixando essa sensação um pouco mal trabalhada. Então eu não sei você, mas eu queria ter sentido um pouco mais desse ele vai ou não trair o pai. Por fim, eu entendo exatamente o sentimento de quem esperou muito por esse filme e não encontrou um desfecho para a história. Voltando lá em 2022, quando a 6ª temporada foi lançada, o próprio diretor, o Steven Knight, ele anunciou já que teria esse filme. No nosso subconsciente, nós teríamos um desfecho melhor para aquela história no filme. Isso porque toda a 6ª temporada de Peaky Blinders, ela teve que ser reescrita para poder ser gravada durante a pandemia. Então, o que a gente pensa quando ficamos sabendo dessa notícia? Ah, beleza. Depois eles vão fazer um filme para dar uma melhorada no que pôde ser feito ali na 6ª temporada. E não foi nada disso que aconteceu, né? A ausência do Arthur, que era uma das cabeças principais do Peaky Blinders, ela foi muito bem contada, ela foi muito bem estruturada e explicada, porque há relatos de que o ator ele estava passando por um rehab enquanto eles estavam gravando esse filme, então ele não pôde participar. Mas muitos outros personagens muito impactantes para as últimas temporadas dessa série também ficaram de fora. E eles perderam uma tremenda oportunidade de fazer desse limão não só uma limonada, mas um mousse de limão. Por exemplo, a 5ª temporada, ela foi, pra mim, uma das mais legais dessa série. Incluir o Oswald Mosley ali na série e toda aquela trama de como que o nazismo foi implantado na Inglaterra naquela época, que inclusive o Oswald Mosley, ele foi um cara que realmente existiu e fez isso, tá? Esse foi um dos ápices da série. E por que não
aproveitar isso ao máximo. Tá certo que no filme eles incluíram sim ali um envolvimento do nazismo, tentando se aproximar da gangue, mas não teve a mesma essência, não captou a mesma problemática, sabe? Então eu esperava muito que o Oswald Mosley, pelo menos, seria retratado, mesmo que de uma forma muito superficial ou ao menos citado no filme. Outro personagem que eu senti muita falta e que, se fosse para dar desfecho para personagem, ele também merecia era o Alf, que foi interpretado pelo Tom Hardy. O Alf, ele teve picos de altos e baixos durante toda a série, né? Uma hora ele era o antagonista, daqui a pouco ele era o braço direito do Tommy. Então, por que deixar um personagem tão ilustre como ele de fora do filme? Ele sequer foi citado. E também a gente teve o Finn, o irmão mais novo que foi chutado do Peaky Blinders por traição. Ele teria um bom arco de redenção também nesse filme. Ele poderia muito bem ser ou um dos antagonistas ou simplesmente aparecer ali para tentar se redimir com a família, qualquer coisa, não sei. Mas ele poderia ter um desfecho bem sensacional nessa trama nova. Mas eu acredito que o Steven Knight, o idealizador de Peaky Blinders, ele não deve dar ponto sem nó. Então, ele sabe o que está fazendo. Ele deve saber muito bem o que faz. Então, com certeza, tudo isso teve um propósito. Já que já foi anunciado que algumas outras séries derivadas do Peaky Blinders vai acontecer, mas a gente ainda não sabe muito a respeito disso. A gente só sabe que a próxima que será lançada, sem data definida ainda, vai se passar na década de 1950 e uma nova geração da família Shelby e dos Peaky Blinders vai aparecer. Será que é o Duke que foi apresentado pra gente no filme que vai ser realmente o cabeça do Peaky Blinders da nova geração? Ou será o Charlie, que é o filho mais velho do Tommy e que nem apareceu nesse filme? São muitas perguntas para poucas respostas e que infelizmente a gente vai ter que esperar aí as próximas notícias, os próximos episódios para saber o desenrolar de tudo isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, deixa aqui seus comentários, o que você achou do filme, o que você espera desse filme, o que você espera das próximas séries da saga Peaky Blinders. E se você chegou por aqui agora, se inscreva no canal, porque eu espero te encontrar por aqui também no próximo vídeo. Beijos e até lá!